Então, os discípulos foram e fizeram como Jesus os havia instruído. Eles trouxeram o jumento e o jumentinho e colocaram seus trajes nos animais. E Jesus montou. A maioria da multidão espalhou suas vestimentas no caminho. E outros cortaram ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que passaram à frente de Jesus e aqueles que o seguiam gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? As multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles que ali compravam e vendiam. Também derrubou a mesa de dinheiro dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos. Ele lhes disse: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Mas vós fazeis dela um covil de ladrões. E os cegos e os aleijados vieram a ele no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram os milagres que ele fez, e quando eles ouviram as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, eles ficaram furiosos e disseram a ele: Tu estás ouvindo o que essas pessoas estão dizendo? Jesus respondeu-lhes: Sim, mas vós nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças que mamam sai o perfeito louvor? Então, Jesus deixou-os e saiu da cidade para Betânia e passou a noite lá. Quando Jesus
entrou no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo vieram a ele enquanto estava ensinando e disseram: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu e disse-lhes: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes da mesma forma, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde veio o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre eles mesmos, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, nós tememos a multidão, porque todos eles veem João como um profeta. Então eles responderam a Jesus e disseram: Nós não sabemos. Ele também disse a eles: Nem eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Todavia, o que pensais? Um homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu e disse: Eu não irei. Mas, depois, ele mudou sua opinião e foi. E o homem foi ao segundo filho e disse a mesma coisa. Esse filho respondeu e disse: Eu irei, Senhor. Contudo, ele não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade de seu pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus disse a eles: Verdadeiramente, eu vos digo, os coletores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vós. Pois João veio a vós no caminho de justiça, mas vós não acreditastes nele, enquanto os coletores de impostos e as prostitutas acreditaram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes e não crestes nele. Ouvi outra parábola. Havia um homem, um proprietário de terra, que plantou uma vinha. Colocou cerca nos arredores. Fez um lagar para pisotear uvas. Construiu uma torre de vigia e arrendou a propriedade para lavradores de vinha. Depois, ele foi para outro país. Quando chegou o tempo da colheita da uva, ele enviou alguns servos aos responsáveis pela vinha para receber suas uvas. Mas os lavradores da vinha pegaram os servos do proprietário, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Mais uma vez, o proprietário enviou
outros servos, mais que da primeira vez. Todavia, os lavradores da vinha os trataram da mesma maneira. Depois disso, o proprietário enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas, quando os lavradores da vinha viram o filho, disseram entre eles: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar a herança. Então eles o pegaram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Agora, quando o proprietário da vinha retornar, o que fará aqueles lavradores da vinha? As pessoas disseram a ele: Ele destruirá aqueles homens miseráveis da forma mais severa e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão sua parte no tempo da colheita. Jesus disse-lhes: Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso veio do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que produza frutos. E quem quer que caia sobre esta pedra será quebrada em pedaços, mas sobre aquele sobre o qual ela cair, esse será esmagado. Quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram suas parábolas, entenderam que ele estava falando sobre eles. Buscando prendê-lo, temiam a multidão, porque as pessoas consideravam-no um profeta. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu cedo pela manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ter combinado com os trabalhadores 1 denário por dia, ele os enviou para a sua vinha. Ele saiu novamente por volta da 3ª hora e viu outros trabalhadores ociosos na praça e disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Então eles foram trabalhar.